conceito do público e do privado foi um conceito imposto também. O que era público e o que era privado. Olha só, então, durante esse período colonial, existem vários relatos de que as mulheres, e os homens também, precisavam confessar sobre o seu casamento, sobre o seu matrimônio. E o que eles tinham que confessar para o padre? Eles tinham que contar, por exemplo, como é que eram as relações deles dentro do casamento. Porque se acontecesse qualquer coisa que fugisse à regra, e a regra era clara, existiam documentos oficiais, né, que diziam, então, como é que um casal devia se portar entre o próprio casal e fora da relação. Quer dizer, fora da relação, o homem tinha uma certa liberdade, tá? Até por isso que existiam os prostíbulos, enfim, onde os homens poderiam, sim, extravasar, né, os seus instintos. As mulheres não. Então, essa questão que o Rodolfo começou falando, a questão do prazer, isso não poderia de forma alguma existir. Tá? Não pode, então, não poderia. Então, é bem marcado isso, bem interessante, mas, assim, existem confissões marcadas de que o homem, por exemplo, foi lá dizer que, puxa, ele fez uma coisa muito errada, né? Por exemplo, a posição, o homem tinha que ficar por cima, né? Se acontecer uma loucura, tudo. Mas, enfim, essa questão do privado, que era público, né? E ele tinha, depois de ele e a esposa, depois que pecassem nesse sentido, tinham de assumir as consequências. A consequência era a mulher, por exemplo, que engravidasse, porque o sexo nesse momento era apenas para procriação, tá? Assim, religiosamente era apenas para procriação, dentro do casamento. Agora, fora é uma questão já masculina. Então, dentro do casamento, a mulher, por exemplo, que engravidasse, né, e a relação sexual ela estivesse por cima, por exemplo, ela poderia enlouquecer. Olha só, então criavam, assim como aquele mito da manga com leite, que eles criaram para que os escravos não tomassem o leite, aquela coisa toda. Enfim, existia, por exemplo, esse mito também. Então, essa superstição de que a mulher poderia enlouquecer. Ou se ela estivesse em 4 apoios, ela poderia ter uma criança com problema físico. Então, muitas superstições, muitos mitos que aparecem aí nos documentos que mostram como era essa sociedade cheia de questões que eram mal explicadas, na verdade. Tá? Um ponto bem interessante é que eu falei da contraposição, né? Quem é que eles usavam de exemplo? Nesse período, os governadores, os vice-reis, todos aqueles vinham para o Brasil sozinhos. Eles deixavam a família. Né? Então, meu objeto de estudo, que é o Morgado de Mateus, que é um governador de São Paulo, ele deixou a família lá no reino, deixou em Portugal. A dona Leonor, que era a mulher dele, era, sim, o exemplo de virtude. Olha só, era uma mulher, lógico, portuguesa, branca, com costumes de corte. Ele se casou velha, ele se casou depois dos 30 anos, e ela, com 34 anos, que era muito raro casar tão velha na época, né? Então, ele criou uma listinha antes de casar, porque ele era rico, dono de muitas terras em Portugal, um monte de prima queria casar com ele, um monte de gente queria casar com ele. E aí ele fez uma listinha que dizia assim, olha, eu quero que ela tenha uma aceitável beleza, minha futura noiva, que ela seja de uma esmerada educação com hábitos de corte, que ela tenha nobreza, sem excesso de consanguinidade. Para quê? Para já afastar as primas dele, que estavam de olho ali. E sã moral cristã. Ou seja, ela tinha de ser uma católica verdadeira, que fizesse todos, então, ali tivesse todos os conhecimentos da fé católica e exercesse. Muito bem, então a dona Leonor, que foi essa escolhida, ela ganhou como presente de casamento, né, como, então, um presente, uma prenda do marido, uma coroa com 758, né, diamantes, esmeraldas. Então ela ganhou esse presentinho do marido como forma de reconhecimento aí por ser essa mulher ideal, por ser essa mulher que foi escolhida para ser sua esposa. Aí eles casaram, tiveram 3 filhos, e ele foi convidado, por conta dela, ter muita amizade lá com o rei, né? Então, dizem que essas relações familiares, não é, exerciam, lógico, muito também, muito mais até do que o próprio talento da pessoa, acabava tendo essa influência na hora de você ser escolhido para um cargo público.